Eu acho que foi muito positivo. Escutei esse comentário recentemente numa das palestras que eu fiz, que houve muito mais resgate agora nos 200 anos da chegada de Dom João VI do que nos 500 anos. As comemorações foram muito mais amplas, livros, exposições, debates, programas bem feitos, né? E houve, sem dúvida, uma recuperação, talvez, da imagem de Dom João VI e, consequentemente, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Mas foi muito, esse ano inteiro, foi muito discutido esse assunto e como eu disse agora, uma das coisas mais interessantes não foi a pura e simples chegada, foi a semente de um país independente, a semente de uma Constituição que viria com a independência. E eu sempre digo que o nascimento de instituições no Brasil, né? Eu acho que o maior legado de todos esses três períodos, Dom João VI, Pedro I e Pedro II, principalmente Dom Pedro II, foi a consolidação das instituições no Brasil. Instituições que eu digo, Dom João VI trouxe a imprensa, que não tinha imprensa, trouxe a Casa da Moeda, trouxe o Banco do Brasil, fundou várias academias academias de ciências, várias academias militares, o próprio Superior Tribunal Militar, o Superior Tribunal de Justiça, todos nasceram há 200 anos atrás. Então, eu acho que isso talvez tenha sido a herança mais positiva para nós, hoje em dia na República. E tem um outro aspecto muito interessante. Tem um livro do Luiz Felipe Dávila, que chama-se Os Virtuosos da República, que fala que justamente o trabalho de Dom Pedro II, em 49 anos, com um governo civil, alternância de poder e, principalmente, como eu já disse aqui, debate parlamentar. Havia debate. Se a gente lê um discurso de Joaquim Nabuco, uma matéria de José do Patrocínio na época do abolicionismo, são discursos que dificilmente nós vemos no Congresso hoje do Brasil, a eloquência, a capacidade, a ética e a capacidade, enfim, de... O senhor é monarquista? Eu digo que eu sou mais parlamentarista, já disse, né? Eu acho que funciona bem onde funciona. Onde funciona muito bem. Na Espanha funciona... A monarquia é parlamentarista? Claro. É que tá, as pessoas confundem muito com uma coisa anacrônica do passado. Não é. É igual a república. Nós não estamos falando de república de Saddam Hussein, nós não estamos fazendo uma república de ditaduras. A república, por que a república sempre tem que ser a democrática? Não, tem várias repúblicas que são ditatoriais, como tem várias monarquias que são ditatoriais. Você acha que essa imagem positiva que a monarquia acabou tendo, pelo menos nesse período de Dom Pedro II, ela de certa maneira ela foi, vamos dizer, enfatizada pelo que acabou sendo a república que hoje a gente chama de República Velha? Quer dizer, na verdade, quer dizer, o Ricardo estava mencionando, quer dizer, os eleitores eram pouquíssimos no tempo da monarquia, mas se você pegar a República Velha não era tão mais gente assim, sei lá, não, devia ser o quê? 5% que votava, sei lá, alguma coisa assim, ou 6%, enfim. Quer dizer, ou seja, na comparação, você acha que a imagem da monarquia acabou sendo beneficiada? Olha, a imagem, eu digo, em 67 anos, teve independência, teve essa primeira Constituição e teve os 49 anos do governo de Dom Pedro II, que eu repito, que criou homens públicos que se destacaram no começo da República. Esse livro, Os Virtuosos, que eu estava falando, mostra como os primeiros republicanos eram chamados de República, a República era chamada República dos Conselheiros, que eram os títulos de ministros e homens públicos no Império. Campos Salles, Prudente de Moraes, Pereira Passos, foram homens que cresceram na vida pública acostumado ao debate, acostumado à alternância de poder e acostumado às liberdades de imprensa. Importantíssimo para a monarquia ou para a república. Importantíssimo até para a saúde das instituições. Então, e ele deixa muito claro nesse livro que isso foi imprescindível, o trabalho de 49 anos de império nesse sentido. Claro que foi se aprimorando, e na própria República também se aprimorou. Como você bem disse, o começo da República foi totalmente ditatorial.
Floriano Peixoto, o próprio Deodoro. O Deodoro fechou o Congresso um ano depois. Quer dizer, isso não aconteceu no Império, né? O primeiro presidente fechou o Congresso logo depois. E além disso, é interessante a sua pergunta, a gente pensar num outro estrato da população muito mais pobre, muito mais marginalizado, muito mais ferrado, que ficou com uma imagem positiva da monarquia. Os revoltosos de Canudos, de Antônio Conselheiro, o povo do sertão, né? Que eles realmente não aceitavam aquela república de coronéis que também exerciam a mesma violência contra eles, e um pouco maior, porque agora nem tinha rei, não é? Passaram a ser os coronéis do sertão, os donos do poder único, né? Então, e foi massacrado, né? Exatamente. Massacraram, a República massacrou crianças, mulheres. Tudo. Foi uma coisa terrível. Agora, Dom Pedro II é isso mesmo. Dom Pedro II era muito mais querido nas classes mais baixas da população do que na elite. Mesmo sendo uma imagem meio confusa, difusa, mas que eu digo. Mas que não tinha não era um agente direto daquele poder arbitrário que tinha na República, né? A Carmen tem mais perguntas de telespectadores. Eu tenho duas perguntas que tem um ponto em comum. É o Gilberto Cardoso Vieira, de São Roque, São Paulo. Ele pergunta o seguinte: o Brasil foi uma colônia de exploração. Portanto, segundo a sua visão, qual foi o maior prejuízo que essa política econômica trouxe para o país? E também o Eduardo Figueiras, de Porto Seguro, Bahia. A Europa retirou muitos recursos naturais das colônias. O senhor acha que não está na hora dos países ricos retribuírem? E aí estão pedindo para divulgar aqui o telefone. Para quem quer fazer a pergunta, é só ligar para 0, operadora 11 3677 1310. Pode fazer a pergunta. Mas eu respondo essa. Quem está em casa pode retribuir, é difícil fazer alguém retribuir. Eu acho que hoje em dia a globalização comercial ela funciona muito bem para os países mais ricos. O Tratado de Doha, que empurra-se com a barriga, ninguém quer assinar, os Estados Unidos não quer assinar, e o protecionismo que os países ricos têm em relação ao aço americano, ao algodão americano, ao leite, até o etanol agora, o Brasil paga imposto para entrar nos Estados Unidos, quando o mundo inteiro sabe que precisa de etanol para combater um pouco do aquecimento global, e que sabe que gera empregos em países em desenvolvimento, na África, na Ásia, e os países ricos, é um osso duro de roer eles liberarem essa abertura econômica. Então, é difícil. Tem que ser, essa G20 agora, em reunião agora esses dias, discute a crise econômica mundial, mas fala-se sobre teoria, mas não se tomou nenhuma decisão. Né? É difícil. Agora, tem a pergunta aqui do Gilberto, que não foi respondida. Qual foi o maior prejuízo que essa política econômica trouxe para o país, né? Na época aqui da colônia, a colônia de exploração que ele diz. O Brasil foi uma colônia de exploração. Extrativista, como todas as colônias em geral eram. Os Estados Unidos foi um caso totalmente diferente de todos os outros, mas a África foi toda colonizada dessa forma, a Ásia, enfim, tudo. A colonização na época era o poder do mais forte, como hoje também é o poder do mais forte, só com mais delicadeza e mais diplomacia, mais mando mais forte. Na época também era. Então, prejuízo? Sem dúvida. O Brasil sofreu muito com isso. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com Roda Viva, que está entrevistando hoje João de Orleans e Bragança. Até já. Você acompanha no Roda Viva de hoje a entrevista com o príncipe Dom João de Orleans e Bragança, descendente da família real brasileira. Ele é fotógrafo, ambientalista e empresário. O que o senhor espera do Brasil para os seus filhos? O seu filho mais velho trabalha num banco de investimento ainda, é isso? Será que ele está bem encaminhado? Ele está tranquilo com o trabalho dele? Ele disse que está tendo a maior experiência que ele poderia imaginar da vida dele. Vendo os mercados derreter